Sabe, quando a gente pensa num deserto e numa floresta tropical, parece que são mundos opostos, né? Um é pura aridez, o outro pura vida. Mas e se eu te disser que existe uma conexão secreta, gigantesca, que une esses dois lugares? Pois é, hoje a gente vai descobrir como um deserto alimenta uma floresta e por que isso é vital para o nosso planeta. Então, o que exatamente conecta esses dois mundos? Eles estão separados por mais de 5.000 quilômetros de oceano. A resposta, olha só que incrível, não está nem na terra, nem no mar. Está flutuando no céu. É uma jornada fantástica de poeira e vento que sustenta a vida de um jeito que a gente nem imagina. Bom, vamos começar pelo grande paradoxo amazônico. Pensa comigo. Como é possível que o ecossistema mais vibrante do mundo, explodindo de biodiversidade, consiga não só sobreviver, mas florescer num solo que, na verdade, é super pobre em nutrientes? É uma contradição e tanto, né? E não estamos falando de um lugar qualquer. A Amazônia é simplesmente metade de todas as florestas tropicais que ainda restam no planeta. Ela é tipo o grande ar-condicionado da Terra, regulando o nosso clima. O que acontece lá, de verdade, afeta todo mundo. E aqui está o ponto central da nossa história. De um lado, você tem a Amazônia, vida exuberante, um paraíso de biodiversidade, mas com solo bem fraquinho. Do outro, o deserto do Saara, uma paisagem que parece estéril, super extrema, mas a areia dele é riquíssima em minerais. É como se a floresta precisasse desesperadamente de algo que o deserto tem de sobra. E a resposta para esse quebra-cabeça todo está num lugar que ninguém esperaria. Um suspeito muito improvável, a mais de 5.000 quilômetros de distância, do outro lado do Atlântico. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, tipo uns 7.000 anos. Nessa época, o Saara não era um deserto. Era um lago gigantesco, cheio de vida, de micro-organismos, de algas. Com o tempo, esse lago secou e deixou para trás um fundo lotado de sedimentos supernutritivos. E essa é a areia que forma o deserto hoje, carregada de um nutriente essencial para a vida, o fósforo. E é aí que começa a jornada fertilizante. É literalmente como se fosse um rio de areia invisível, flutuando lá no céu, cruzando o oceano inteiro para levar a vida de um continente para o outro. É uma coisa de cinema. E a escala disso tudo é absurda. Estudos da NASA mostraram que, todo ano, mais de 27 milhões de toneladas de areia do Saara fazem essa viagem até a Amazônia. Gente, é muito difícil até de visualizar uma quantidade dessas. Mas dentro desses 27 milhões de toneladas, tem um número que realmente importa: 22 mil toneladas. Essa é a quantidade de fósforo puro que chega lá. É o adubo, o fertilizante vital que o solo amazônico perde com as chuvas e que o Saara generosamente repõe todo o santo ano. E olha, isso aqui não é só uma teoria bonita, não. A própria NASA, lá no Centro de Pesquisa Goddard, afirma com todas as letras que a produtividade da floresta amazônica a longo prazo provavelmente depende, e muito, dessa poeira que vem de longe lá do Saara. É ciência pura. Tá, mas como essa viagem acontece na prática? É um processo em 3 etapas bem definidas. Primeiro, tempestades de areia gigantescas lá no Chad, na África, levantam essa poeira do antigo lago. Segundo, os ventos na atmosfera pegam essas partículas fininhas e carregam elas por todo o Oceano Atlântico. E por fim, essa poeira super nutritiva cai como uma chuva de fertilizante sobre a bacia amazônica. O veículo para essa viagem incrível tem um nome técnico: aerossóis atmosféricos. Pensa neles como partículas minúsculas, tipo a poeira do Saara, que ficam suspensas no ar. Elas são tão leves que conseguem viajar milhares e milhares de quilômetros, funcionando como um verdadeiro serviço de entrega de nutrientes pelo mundo todo. Mas a história não para na Amazônia, não. Na verdade, a floresta é só uma das paradas numa turnê mundial muito maior, com impactos que se espalham pelo planeta inteiro. Essa mesma poeira que aduba a Amazônia também dá seus pitacos no clima, na temperatura e em ecossistemas do mundo todo. É um fenômeno que conecta o planeta, uma teia de influências que a ciência só agora está começando a entender de verdade. Olha só que sistema complexo e fascinante. A poeira do Saara influencia as chuvas na África, afeta o derretimento da neve lá nas montanhas do Colorado, nos Estados Unidos, e até interage com a radiação solar, ajudando a regular a temperatura do planeta. É impressionante. E lá na Amazônia, essa poeira tem outra função importantíssima. Ela ajuda a formar as chuvas torrenciais, dos famosos rios voadores. Basicamente, esses são corredores de umidade no ar. As partículas de poeira do Saara funcionam como uma semente, um núcleo, onde o vapor de água se junta para formar as gotas de chuva que mantêm a floresta viva.
Então, a gente chega num ponto crucial. Precisamos repensar o que a gente acha que é um deserto. O Saara não é um espaço vazio, um lugar sem vida, muito pelo contrário. Ele é uma parte ativa, pulsante e absolutamente vital de todo o sistema do nosso planeta. Este resumo aqui é perfeito. O Saara tem pelo menos 3 grandes papéis. Ele é o fertilizante que sustenta a maior floresta do mundo. Ele é o fazedor de chuva, influenciando onde e quando chove. E ele é um regulador do clima, refletindo a luz do sol e ajudando a manter as temperaturas globais num nível que a gente consiga viver. E tudo isso nos leva a uma conclusão que não dá para ignorar. Preservar o Saara, com toda a sua biodiversidade, não é importante só para aquela região. É fundamental para a gente conseguir lutar contra as mudanças climáticas no mundo todo. A saúde desse deserto está diretamente amarrada à saúde do nosso planeta. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Se um deserto consegue alimentar uma floresta do outro lado do mundo, que outras conexões secretas incríveis estão por aí moldando o nosso planeta e a gente ainda nem faz ideia de que elas existem?